Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de Cidadania Moral e Ética para a turma do sexto ano. Nesta aula, nós estudaremos sobre os grupos de lazer, que a definição que ele nos traz é que são grupos onde pessoas se reúnem para praticarem alguma atividade de lazer. Como eu coloquei aqui, né, no slide, é um grupo de caminhada de bicicleta, um grupo de natação, um grupo de jogar futebol, um grupo de caminhada, um grupo de amigos jogando, brincando na rua, o grupo da turma, né, da turma da escola. Esses grupos, né, essas reuniões entre pessoas são consideradas grupos de lazer e elas são colocadas como reuniões onde as pessoas se reúnem para praticarem uma atividade que lhes proporciona, né, que lhes dão uma qualidade de vida melhor, uma felicidade, uma prática de atividade física, como essa que está no slide. Aí eu trago o exemplo de também um grupo de lazer possível, é o time de futebol, né? Onde normalmente as pessoas se reúnem para praticar essa atividade física que permite um maior contato entre as pessoas, né? Normalmente são meninos que praticam o esporte, mas cada vez mais as mulheres também estão participando de jogos de futebol, estão se interessando por esse tipo de esporte. E é um esporte que dá a quem participa, né, a habilidade de conviver com outras pessoas, de criar amizades e através desses jogos de futebol, né, que amizades são forjadas através desses grupos, né, de, de futebol, é que as amizades são forjadas, é que as pessoas têm as relações sociais sendo desenvolvidas ao longo da vida. Além disso, você pode também ter uma banda de música, né, que também é um chamado grupo social, onde as pessoas também vão desenvolver uma amizade ao longo do tempo dentro daquele grupo, né? Você vai convivendo com outras pessoas, você vai forjando amizades e com isso você vai desenvolvendo suas relações pessoais. Bom, já vimos como são, né, esses grupos sociais onde nós praticamos lazer dentro de uma sociedade. Agora nós temos que entender que existem regras de conduta dentro desses grupos, né? Normalmente um grupo familiar, como por exemplo nossa casa, nossa família, o grupo da escola, né? Uma escola, o grupo da igreja, um grupo de caminhada, um grupo de futebol, qualquer grupo social que nós convivemos, um grupo do trabalho, né? O grupo de pessoas que trabalham com você no dia a dia, qualquer grupo social que nós convivemos na sociedade, ela tem um corpo de regras, né? Um conjunto de condutas, regras que definem como uma pessoa dentro daquele grupo deve se comportar, deve agir, deve interagir com as outras pessoas. Eu trouxe essas imagens que mostram algumas regras de conduta dentro do grupo familiar, né, dentro da nossa casa, com a nossa família e dentro da escola, com os nossos colegas, com os nossos professores. As regras da casa, né, que é a primeira imagem, alguns deles são: se pegou, guarde; se acabou, reponha; se tiver dúvidas, pergunte; se abrir, feche. Essas regras de conduta elas nos trazem, né, alguns comportamentos que nós temos que ter dentro da nossa casa com a nossa família. Já as regras de convivência na escola, ela traz: respeite as pessoas, cuide da sala e do material, fale baixo e não corra nos corredores, seja participativo na sala de aula, use as palavrinhas mágicas por favor, obrigado e com licença. Essas regras também, elas nos ajudam dentro da escola, né,
a conviver com nossos colegas, a conviver com a equipe diretiva, com a equipe de professores. Tanto as regras da casa como as regras da escola nos permitem conviver em sociedade dentro desses grupos sociais que convivemos no dia a dia. Essas regras normalmente são registradas em um contrato de convivência, tanto na escola, como por exemplo no trabalho, ou no futebol, ou em qualquer grupo social, como na igreja, por exemplo. Qualquer grupo social que convivemos diariamente tem um conjunto de regras estabelecido, e esse conjunto de regras normalmente estão listados em um contrato de convivência. No caso da escola, você tem o estatuto da escola, que prevê como o aluno deve agir dentro da escola. Dentro de um ambiente de trabalho, você também tem um conjunto de regras que existem naquele local de trabalho, que é normalmente definido pelo o patrão. Em qualquer lugar que nós convivemos, dentro da igreja, dentro de um time de futebol, dentro de um grupo de música, existem um conjunto de regras estabelecidas que devemos agir, que devemos obedecer. Mas o bom senso é sempre importante. Eu trago uma frase aqui para explicar o que seria esse bom senso, né? Além do grupo de regras que devemos respeitar quando interagimos em um grupo social, nós temos que ter em mente o chamado bom senso, né? Que é quando nós nos deparamos com um obstáculo, né? Com uma situação na nossa vida, e nós não sabemos qual decisão tomar, qual caminho escolher, porque não existe regra de conduta que explique aquela situação, que explique como devemos agir naquela situação. Então, o bom senso deve agir, né? O que seria então esse bom senso? Um elemento central de conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar um meio termo e distinguir a ação correta, e que é, em termos simples, nada mais do que o bom senso, né? É quando nós analisamos a situação e tomamos a conduta, né? Tomamos a conduta mais adequada para aquela situação. Isso é o chamado bom senso. Se não existem regras que dizem qual caminho escolher, o bom senso diz que devemos escolher o caminho mais adequado para aquela situação. Por fim, o texto do livro de vocês traz algumas palavras, né, algumas condutas que devemos ter em qualquer grupo social, que é sempre bom reforçar. O primeiro deles é sempre peça por favor, né? Normalmente é uma palavra que às vezes nós esquecemos de usar, né? Mas que ela faz toda a diferença dentro de um contexto, dentro de uma conversa, né? Dentro de um pedido ou dentro de um grupo social. Toda vez que usamos essa palavra, né, nós nos tornamos mais educados, nós nos tornamos mais ouvidos, né, as pessoas escutam mais o que a gente tem a falar, porque as pessoas percebem que nós, antes de qualquer coisa, nós somos uma pessoa, quem fala, por favor, né, parece ser uma pessoa mais educada, e por isso ela passa a ser mais ouvida. Então, cada vez mais nós devemos buscar o uso dessa palavra, já que ela nos permite um convívio melhor com todo mundo. Diga sempre que necessário obrigado, com licença e desculpe. Essas palavras também, assim como por favor, né, elas nos permitem ter um convívio melhor com as outras pessoas. Não só nós com eles, também eles com nós. Cada vez que nós convivemos com pessoas que falam essas palavras diariamente, que têm uma boa educação, nós vivemos melhor, nós convivemos melhor, nós escutamos melhor as outras pessoas, nós compreendemos o que essas outras pessoas pensam, falam, o que elas dizem, e cada vez mais a sociedade que nós vivemos, né, pode caminhar para um lugar melhor através de palavras simples como obrigado, por favor, com licença e desculpe. Cada vez mais talvez esquecemos essas palavras,
mas é sempre bom reforçar que devemos buscar essas palavras mais e mais a cada dia, para que nós possamos viver em uma sociedade melhor do que ela já foi no passado. Se você não sabe fazer melhor, não critique. Essa é outra posição que o texto traz, né, sobre regras de conduta dentro de um grupo social. Às vezes nós convivemos com outras pessoas que fazem ou praticam, né, alguma atividade melhor ou pior do que as outras. E uma característica do ser humano talvez seja, uma característica ruim, talvez seja apontar o dedo, né, e comparar fulano com outra pessoa. E nessa comparação sempre tem um pior e um melhor. E por causa disso nós colocamos, né, acabamos criticando aquelas pessoas que fazem uma atividade pior, né, não com tanta efetividade do que outras pessoas. E isso está errado. Se nós não soubemos fazer, se nós não estamos fazendo, por que então criticamos o outro? Não é muito melhor, às vezes, nós apoiarmos o outro para que ele também possa aprender melhor, para que ele possa nos ensinar, né? Ou para que possamos aprender juntos aquela atividade. Em vez disso, não. Em vez disso, nós apenas criticamos o outro e não ajudamos, né? Se as pessoas parassem, talvez, de criticar tanto, né? De apontar tanto o dedo para o outro, de é, de mostrar repulsa ao outro, né? E não, e acolher o outro, em vez disso, acolher o outro, se aproximar do outro, ensinar, ajudá-lo a crescer, a se desenvolver, talvez nós possamos viver em uma sociedade melhor do que a que estamos vivendo atualmente. Não falarei mal de nenhum homem e falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. Esse é o pensamento de Benjamin Franklin que eu trago para vocês no final dessa aula, já que ele fala que ele jamais falará mal de um homem, mas ele falará tudo de bom que souber daquele homem, né? É um exemplo do que a frase de cima nos mostra. Se você não sabe fazer melhor, ou se você não sabe de nada de bom daquela pessoa, não critique, né? Fale coisas boas. Se nós buscarmos coisas boas diariamente, talvez possamos colher coisas melhores no futuro, em vez de críticas, de brigas, de desentendimentos, nós podemos cultivar amizades, né, bons relacionamentos no futuro. É assim então que terminamos nossa aula de hoje, uma aula breve sobre grupos de lazer e como devemos conviver dentro desses grupos de lazer na nossa sociedade. Até a próxima aula de cidadania moral e ética.